Desde criança, nós acostumamos a ver contos de fadas como histórias inofensivas, infantis, mas nem sempre foi assim. Hoje vamos falar sobre a sangrenta e violenta origem dos contos de fadas. Banhadas com muito sangue e violência explícita, as primeiras histórias que hoje habitam o imaginário popular, principalmente infantil, foram amenizadas com o tempo, ganhando contornos mais coloridos e áreas de inocência. Em suas origens, os contos de fadas estão muito distantes das belas histórias infantis que conhecemos e são marcados por muita violência, abusos e abandono. Muitos autores atribuem a origem dos contos de fadas aos celtas em 2 a.C. Essas histórias, porém, não eram destinadas a crianças. Eram narrativas marcadas por cenas de adultério, canibalismo, incesto e mortes extremamente violentas. Passadas de geração em geração, elas foram contadas em reuniões sociais, lavouras e aldeias, durante reunião de adultos, numa época em que sequer existia o conceito de infância. Tal como são conhecidos hoje, esses contos surgiram na Europa, principalmente na França e na Alemanha, no final do século XVII e início do século XVIII. Dentre os precursores dessa narrativa encontra-se Charles Perrault, que registrava as histórias populares e adaptava-as conforme a moral francesa da época, fazendo com que a violência das histórias originais fosse substituída por um olhar mais humano e pela disseminação de princípios morais. Outros disseminadores dessas narrativas foram os irmãos Grimm, que coletaram inúmeras histórias medievais de origem germânica e francesa, e entre 1812 e 1822 as publicaram em 3 volumes destinados ao público infantil e adulto, mantendo as características originais das narrativas sem caráter moralizante de Perrault. Em suas versões originais, os contos de fadas traziam experiências compartilhadas pelos camponeses em suas aldeias. A presença das madrastas, por exemplo, era muito frequente, já que diversas mulheres morriam no parto e os viúvos casavam-se novamente, buscando alguém que ajudasse a criar seus filhos. A fome era um problema constante na vida das pessoas. Não era raro abandonar as crianças na floresta ou mandá-las mendigar em busca de garantir a sua sobrevivência. Aconteciam também histórias de canibalismo como a que vemos em João e Maria, quando a bruxa má tenta comer as crianças perdidas na floresta. No original, as crianças foram deliberadamente abandonadas e há registros históricos que comprovam que comer carne humana era uma forma de sobreviver à fome extrema que marcou diferentes momentos da história. Relações de abuso sexual e casamentos forçados também eram frequentes no passado. Desse modo, as versões antigas dos contos de fadas traziam histórias que ilustravam essas práticas. Na versão original de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o lobo mau mata a vovó e serve sua carne para Chapeuzinho, pedindo, em seguida, que ela tire suas roupas e se deite nua a seu lado. Na Bela Adormecida, a jovem cai em sono profundo após espetar o dedo em uma roca. Um príncipe que passava pelo local a estupra e ela fica grávida de gêmeos. O encanto só será quebrado quando um dos bebês morde seu dedo e retira a roca envenenada. A Bela e a Fera simboliza as muitas histórias de casamentos arranjados, em que, frequentemente, as mulheres se viam obrigadas a se casarem com homens violentos, os quais as tratavam como se fossem sua propriedade e as obrigavam a servir-lhes sem qualquer objeção. Acostumados às versões adaptadas desses contos, os originais parecem-nos extremamente violentos e impróprios para o público infantil. Mas, olhando para essas histórias, percebemos que elas traduzem a mentalidade da época em que foram produzidas e expressam a realidade dos povos que a contavam oralmente. Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br. Até a próxima!